ouvintes da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Eu estou liberando uma série de mensagens que abordam os últimos acontecimentos da história da humanidade, cuja ênfase é a posição da igreja. A minha primeira declaração pública foi que a maior parte dos irmãos que pertencem ao corpo de Cristo será deixada na terra no início da grande tribulação e, caso não sejam mortos, participarão deste sofrimento por 1260 dias, que são 3 anos e meio. E a mensagem de hoje é Apocalipse, a nossa Bíblia mais atual. Quando o profeta afirma que toda a igreja do Senhor será arrebatada antes da grande tribulação, este faz uso de um vasto argumento bíblico, todos voltados para o padrão de Deus, estabelecidos para ser a realidade da igreja. E se tão somente tomarmos estas palavras, que são verdadeiras, e as aplicarmos para o dia do arrebatamento, todos ficaremos convencidos de que a igreja não corre risco de ficar. Porém, quero voltar um pouco no tempo e observar com seriedade uma das ordens do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, do 18 a 20. O livro de Atos dos Apóstolos é uma confirmação de que os discípulos obedeceram com seriedade e dedicação o encargo do Senhor. Aqueles homens que haviam aprendido com seu mestre deram continuidade à mesma escola, cuja missão era ensinar as pessoas da igreja a guardar as ordens de Jesus. Para a igreja dos nossos dias, as cartas apostólicas e as próprias ordens do Senhor, registradas nos 4 evangelhos, são importantíssimas em nossa regra de fé e conduta e crescimento espiritual. Todo princípio bíblico deve ser respeitado e colocado em prática. Mas não podemos esquecer que o falar atual do Senhor sempre será de acordo com a realidade de vida do seu povo. Isso não é novidade para nós. Quando comparamos as palavras de Deus entregue ao profeta Jeremias com a reação do povo de Judá. Como bem sabemos, Jeremias não era alguém popular. Muito pelo contrário, foi ameaçado de morte porque profetizava tudo o que o povo não queria ouvir. Hoje, vivemos dias em que a iniquidade dentro da igreja está só aumentando, e ainda que o Senhor não tenha levantado um Jeremias contemporâneo, Ele nos deixou o livro de Apocalipse. A nossa pergunta hoje não é se cremos em todas as promessas boas que a Bíblia diz, e sim o quanto ela está diferente daquele discipulado simples que começou no dia da festa de Pentecostes, sobre a direção direta do Espírito Santo. Então, quando eu digo que muitos ainda sofrerão na terra por um período de tempo, não estou afirmando que esta é a vontade do Senhor, e sim que será a vara e o remédio amargo que muitos dos teus filhos, infelizmente, precisam. Muitos profetas afirmando que a grande tribulação é um castigo destinado aos judeus. Em parte sabemos que eles estão incluídos. Mas será que podemos negar a profecia dirigida às 7 igrejas? Se ao tomarmos os problemas existentes naqueles dias e não pudermos encontrá-los em nosso meio hoje, então diríamos com fidelidade que tais palavras são aplicadas apenas aos cristãos do primeiro século que habitavam na Ásia.
Mas, infelizmente, isso não é verdade. O mal começou ali, ganhou proporções maiores e ainda está presente nos dias de hoje. Referente ao povo de Judá, Deus falou a Jeremias: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti e da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Entre muitas palavras, ele diz: dois males cometeu o meu povo. A mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Jeremias 2 e 2:13. E ao examinarmos o perfil das igrejas exortadas pelo Apocalipse, percebemos que os mesmos pecados daqueles dias são os praticados hoje. O abandono do primeiro amor, Apocalipse 2:4 a 5, a doutrina de Balaão, o sistema nicolaíta e a prática da prostituição é tudo que é predominante hoje no meio gospel. Portanto, ao dizer que o Apocalipse é a nossa Bíblia mais atual, eu estou profetizando que a igreja casou-se com o mundo e a prática da maioria dos seus membros chega até a ser difícil de se fazer uma distinção entre eles e as pessoas do mundo. O sistema nicolaíta, como uma resquícia do clero romano, na maioria das vezes direciona a obra de Deus somente para os líderes e anula aquele discipulado simples ordenado por Jesus. E as trapaças do balaonismo estimula os interesseiros a buscarem apenas as bênçãos de Deus. As muitas linhas teológicas que recebemos como herança também é um termômetro de que aquela mulher que se declarava profetisa plantou uma semente cujos frutos colhemos hoje. Se algum Jeremias se levantasse hoje a nível nacional ou mundial, seria tido como mais um louco da história. Mas como profeta sério de Deus, a única coisa que eu digo é que você compare as repreensões dirigidas às 7 igrejas e a igreja de hoje. Se nos encontrarmos em melhor posição, isso indica que Deus está satisfeito. Mas se for diferente, está claro que Ele não está nos aprovando. Assim como naqueles dias, dizemos: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E o Senhor olha para nós e diz: nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 3, 17 a 18. Meu irmão e minha irmã em Cristo, se tudo o que foi abordado nas 7 cartas em algum lugar é a situação da igreja atual, temos de ser honestos em dizer que, embora em menor número, existem discípulos perseverando na palavra do Senhor. E se o Apocalipse é uma profecia dirigida também a nós, esses fiéis são aqueles que serão arrebatados antes da grande tribulação. Quanto aos demais, será conforme a palavra do Senhor. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Apocalipse 3,19. Na próxima mensagem, continuarei falando dos últimos acontecimentos. Jesus é o Senhor.